Vocês entraram silenciosos aí, eu nem vi. Estava trabalhando aqui no computador, nem percebi. Então tá bom. Então, por favor, se manifestem aí, quem tiver presente, para ficar registrado a presença de vocês. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Bom, pessoal, boa tarde. Hoje é uma das aulas mais importantes, porque tem o conceito de física, que eu acredito que você já conhece, mas eu gosto de detalhar coisas que, às vezes, alguns professores não falam. E você fica aprendendo as coisas e aprende a repetir só e não conhece exatamente o fundamento das coisas. Então, como a nossa matéria ela vai se dedicar a corpos sólidos, eu vou falar desde partícula, certo? Partícula, sistema de partícula, para vocês verem a evolução do conceito, para vocês saberem definir matematicamente o que é um sólido, certo? Porque alguém chegar um dia perguntar, se estiver numa banca de mestrado, estiver defendendo um mestrado, você estiver falando de sólido no seu trabalho, alguém da banca pergunta, e aí, o que é um sólido? Aí você não sabe explicar, então fica vergonhoso, né, você falar de uma coisa e não saber explicar. Então nós vamos entender o que é um sólido. Então a primeira coisa que a gente vai falar agora, que é relacionado ao assunto de hoje, são as leis de Newton, certo? Então, nós vamos aplicar sequencialmente as leis de Newton a partículas, sistemas de partículas, né? Ó, partículas, sistema de partícula, sólido e fluido. Ok? Então, para vocês terem um comparativo do que significa cada um deles, ok? Então, essa é a ideia. Você fala assim, por comparação, eu consigo entender o que é um sólido, tá certo? Essa é a ideia que está por detrás. Às vezes, você só conhece as coisas por comparação, né? Por exemplo, você só sabe o que é grande porque viu uma coisa pequena. Você só sabe o que é branco porque viu preto. Você só sabe o que é o dia porque viu a noite. Então, é o contraste que faz com que você defina as coisas, tá bom? E algumas coisas não têm contraste. Ou seja, você não tem o contrário daquilo para... Você não tem o contrário daquilo para você poder explicar. Então, vamos lá. Então, ó, o que cai na prova, os objetivos do capítulo. Então, o que eu quero que vocês aprendam? A descrever quais são as 3 leis de Newton para o movimento, distinguir as quantidades invariantes, ou seja, aquelas que são constantes. Hoje o meu mouse tá rebelde. Vamos ver se... Oh, meu Deus do céu, ele não está marcando aqui. Mas eu acho que tem uma forma de passar uma caneta aqui. O problema é que depois vai ficar marcado, aí tem que sair desmarcando para quando for dar aula na outra turma. Bom, então vamos ver lá. Quantidades invariantes. Eita, mas tá rebelde hoje. Por que está acontecendo isso, hein? Tem hora que ele funciona demais. Espera aí, vou tentar mexer aqui na configuração do mouse, pessoal, porque ele não está obedecendo. Vamos ver se agora melhora. Mesmo assim, está deslizando e não está marcando. O que eu posso fazer aqui, hein? Mouse. Só ativado, touchpad. Agora não anda. Meu Deus. Rebelde. Deixa eu ver aqui. Tá difícil de eu mudar aqui. 2 minutos só. Só.
Vamos ver se agora melhorou. Continua igual. Simplesmente não arrasta. Agora acho que acertei. 2 dedos para clicar com o botão direito do mouse. Tá. Vamos voltar lá então, onde eu estava. Então é o seguinte, quantidades invariantes, certo? Então o que são quantidades invariantes? São as coisas que não variam, ou seja, são constantes, ok? Então é isso aí. Então nós vamos entender a utilização das leis de Newton para os movimentos, translação e rotação, certo? Tá dependendo aqui da posição. Tá dependendo da posição. Tá, já peguei a manha. Outra coisa, entender centro de massa. Então, centro de massa é uma coisa que vai aparecer por causa da translação. E momento de inércia é uma coisa que vai aparecer por causa da rotação. Tá certo? Então, tem que entender essas relações aqui. E aí, no final, resolver os problemas junto com as listas de exercício que a gente já colocou lá no formulário. Então, as leis de Newton, elas são uma das maiores conquistas, né, da física e da mecânica. Depois disso, o que vem assim de grandes revoluções nas ideias é a mecânica quântica, que vocês aprendem alguma coisa em CM, né, sobre mecânica quântica, mas não se aprofunda muito. Então, o Isaac Newton, ele publicou esse seu trabalho em 1687. Então, ele explicou como funcionam as coisas em termos de movimento, né? Porque antes tinha um cara chamado Aristóteles que tinha umas ideias, mas que não se confirmavam, porque eram apenas ideias abstratas. E o que aconteceu? O Newton, ele deu uma organizada nessas ideias, tirou o que estava errado, né? E propôs coisas novas. A partir daí, teve outros como Galileu, Leibniz, e até uma mulher chamada Émile du Châtelet. Quando você escreve força, massa, aceleração, usa esses símbolos aí, foi essa Marquesa de Châtelet, né, amante do Voltaire, que tem esse aqui é um apelido, né? Foi ela que deu essa interpretação que a gente usa hoje, tá certo? Uma mulher física, ok? Então, vamos lá. Então, lá o que o Aristóteles chamava de força, né, não era força, era momento linear. Então, a gente vai ver que momento linear é massa vezes velocidade, tá certo? Então, esses são alguns detalhes que foram mudando, né, para explicar melhor o movimento. Então, a física ela jamais teria nascido se o próprio Aristóteles não tivesse lançado as bases, né, da metafísica. O que é metafísica? É o fundamento lógico das coisas. Por exemplo, uma coisa lógica. Se você tem 2 pontos, entre 2 pontos tem que ter um ponto médio. Não existe 2 pontos entre 2 pontos que não tenham um ponto médio, a não ser que os pontos sejam o mesmo, né? Estejam um sobre o outro, tá? Aí já não é 2 pontos. Então, a metafísica ela trata de coisas lógicas. Então, quando uma coisa não segue uma lógica, ela como que se fala, inconsistente, contraditória, tá certo? Então, é isso que a gente tem que entender. A metafísica, ou seja, a realidade daquilo que está por detrás. Então, na verdade, o Newton ele estava preocupado com a astrologia, tá? Porque ele via que toda vez que nascia um rei, tinha uma revolução, tinha alguma mudança no planeta, tinha alguma configuração nos céus que correspondia àquilo que acontecia. Então, por exemplo, vários reis morreram, aí aparecia uma configuração no céu, e aí eles foram relacionando essa posição dos astros com os fatos da humanidade. E aí o que ele pensou? Ele pensou assim, se eu souber a posição de cada corpo celeste, eu vou saber o que vai acontecer no futuro, tá certo? Aí, a astronomia e a astrologia, elas andavam juntas. Aí depois separou e virou essa porcaria aí que o pessoal fica vendo horóscopo, né? Que é tudo enganação, tá? Tá certo? Bom,
Aí o que que acontece? Quando o Newton estava preocupado com esses correlação entre os dados históricos, né? Até hoje nunca ninguém disse assim, não existe correlação entre a posição dos planetas e o que acontece na Terra. Existe sim, só que não existe uma teoria, só existe a teoria do movimento, tá certo? Então, essa aí é uma coisa muito interessante de você lembrar, né? Qual era o interesse que o Newton estava para tentar descrever os movimentos dos corpos celestes, tá bom? Então, ele estava preocupado com o Apocalipse, né? Ele queria fazer uma previsão sobre o final dos tempos, porque ele estava passando com uma peste negra, assim como agora nós estamos passando aí pela pandemia, tá? Aí ele foi lá para uma chácara, lá uma fazenda, e nessa fazenda lá ele começou a trabalhar, né, da família dele, nas ideias que ele tinha lá. Enquanto o povo estava morrendo lá na peste negra, ele se refugiou lá e criou a mecânica e a teoria da gravitação, certo? Então, o que aconteceu de lá para cá? A astronomia e a astrologia andavam juntas, se separaram, né? E aí começou a Revolução Industrial e a Idade Moderna. Com a Revolução Industrial e a Idade Moderna, a mecânica ficou preocupada com as máquinas, certo? Em construir máquinas, e não mais em prever o futuro, ou saber coisas a respeito da configuração dos astros. Então, pensa no QR Code, né? O que é o QR Code? Está todo mundo me ouvindo, gente? Quando não tiver, vocês me avisem, hein? Porque eu estou numa Estamos outra... Estamos ouvindo sim, professor. Porque eu estou numa outra tela aqui, aí se ficar mudo, cair, não deixa, hein? Avisa no microfone. Oi, professor, porque eu estou com o celular e estou com a tela para apresentar aqui, para deslizar a tela onde eu deslizo aqui, ó, tá vendo? Então eu fico olhando aqui, aí de vez em quando eu olho ali no celular para ver se vocês ainda estão me ouvindo. Bom, então pensa no QR Code, certo? Então o que é um QR Code? São pontos distribuídos, né, pretos e brancos, que dá uma informação. Então você olha para o céu, então você pensa num QR Code 3D, tá bom? Então essa é a ideia do Newton. O que era? Era traduzir as posições dos astros em informações que davam a história da Terra, né? O que poderia acontecer no planeta Terra. Como se fosse um QR Code 3D de Deus, né? Deus colocou um QR Code no céu, né? 3D, né? Em 3 dimensões, não em 2, né? Porque o nosso QR Code é em 2 dimensões, e ele queria descobrir isso, tá certo? Então, essa ideia, ela nunca mais foi explorada, né? É um mistério ainda, né? Que ainda pode ser explorado em termos de ciência, tá? Então, muita gente fala, porque a astrologia ela se tornou uma ciência mentirosa por causa das correlações que eles inventaram, né? E não que eles descobriram, tá? E aí um cara lá, todo dia no Jornal da Manhã, né, o cara fala, signo de Escorpião, não faça negócio, signo de Sagitário, você vai ficar com problema no amor. Então aí eles falam coisas bem gerais, né? E todo mundo passa por problemas nos negócios, problemas no amor, então não tem nada a ver com signo, é tudo enrolação, tá? Então, a busca do conhecimento nessa época estava muito preocupado com a existência do homem na face da Terra, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então, hoje em dia, quem ficou mais preocupado agora é a cosmologia, tá? A cosmologia é uma ciência aí, né? Tem o Marcelo Gleiser e alguns cientistas que estão preocupados sobre a importância, o significado do homem, né, na face da Terra, por que o homem existe e tal, coisa do tipo assim, tá? Hoje em dia, a ciência teve separada, né, da crença em Deus, mas hoje em dia não tem mais condições de se entender as coisas sem o fundamento de um criador. Então, os próprios cientistas estão achando que deve existir um criador, tá? Bom, só alguns físicos materialistas que continuam insistindo que não, por teimosia, não por evidência científica, tá certo? Bom, então, o que são os conceitos fundamentais que nós vamos ver hoje? São conceitos autoevidentes. O que é uma coisa autoevidente? Você mostra e você entende, não precisa ficar explicando, né? Ou autoexplicativos, tá? Então, de onde eles saem? Da nossa realidade. Então, nós vamos ver, né, alguns desses conceitos. Por exemplo, massa. Eu apresento para você um pedaço, uma pedra, sei lá, um pedaço de
de alguma coisa, um objeto, aí você fala, isso tem massa. Então, é tão evidente que você não consegue explicar. Mas o que é massa? É formado de prótons, nêutrons e elétrons. Mas o que é próton, nêutron e elétron? Aí você vai ter que quebrar o próton, nêutron e elétron para saber do que ele é formado. Então, você vai sempre encontrar uma pergunta, né, para explicar aquilo que você está cada vez mais tentando se aprofundar, né? Espaço, por exemplo. Você está aí dentro do seu quarto, você tem espaço. O que é espaço? Você nunca saiu fora do espaço para saber o que é espaço. Aí você faz o seguinte, ó, eu falo na sala de aula, fecha os olhos aí. Aí você fecha os olhos. Tá tudo escuro? Tá? Né? Tá. Aí não tem espaço nesse quando você fecha os olhos, né? Tem a sua visão que foi bloqueada. Então, isso é o contrário do espaço. É a única informação que eu posso dar para você abrir os olhos e falar, isso é espaço. E quando eu fecho os olhos, não tem espaço. E o que é tempo? Tempo, né? É aquilo que passa no relógio, né? À tarde, manhã e assim. Como é que eu faço para você entender o que é tempo? Eu mostro uma fotografia. A fotografia, o tempo está parado, ninguém se mexe ali, ninguém pode andar, tem até espaço na fotografia, certo? Por quê? Porque tem a distância do papel, né? Dentro do papel, né? Em cima do papel. Mas não tem o tempo passando ali, tá certo? Então você entende intuitivamente o que é massa, o que é espaço, o que é tempo. Então isso é muito importante você ter o que é esses conceitos básicos, porque a mistura desses conceitos que vai fazer você fazer os cálculos e as previsões. Então, a massa é o ente definido pela quantidade de partículas fundamentais que compõem o corpo. Aí você tem aquele unidades de massa atômica, né? Então, você pesa os átomos de carbono, né, hidrogênio, oxigênio, usando uma unidade de massa atômica, aí você tem a definição de massa, né? Aí você fala assim, poxa, mas o elétron também tem massa, né? O próton tem massa. E o fóton tem massa, entendeu? Aí você começa a fazer outras perguntas, né, que você precisa ainda de muita coisa para poder entender o que é massa. Espaço é o ente identificado no qual todos os objetos estão inseridos. Então, qualquer objeto, ele precisa de um espaço. Não existe um objeto, só um espaço. Se, por exemplo, você pensar numa caneta, aí fala, professor, é um objeto, uma caneta, mas você está no seu pensamento, aí não é objeto, é uma ideia, tá certo? Então, quando você pensa numa caneta, numa pedra, né, numa criança, num cachorro, e não tem espaço, é porque é uma ideia, tá? Então, é um mundo de ideias, não é um mundo real, tá? Se bem que as ideias também podem ser reais, mas eu quero dizer assim, não é um mundo material, tá bom? Então, nós precisamos de uma referência para medir espaço, uma referência fixa. Então, na aula passada, eu falei do canto do seu quarto, com 3 eixos, né? A largura, o comprimento e a altura do seu quarto, é o cantinho ali, pode ser a origem do seu espaço ali, para você medir a partir daquele ponto. Então, a partir desse ponto aí, você tem essas medidas. Então, aqui a posição, qualquer posição, né? Do corpo em relação a essa referência, você mede aí 1 metro, 2 metros, 3 metros, centímetros e assim por diante. Uma outra coisa que a gente vai usar é centro de massa, né? Que normalmente, quando o objeto é regular, ele não tem uma forma de uma pedra, por exemplo, que você... então, normalmente, você tem o centro, o próprio centro geométrico é o centro de massa, né? Mas quando a forma não é tão definida, então aí você tem que calcular a posição do centro de massa. Então nós temos, por exemplo, padrões de comprimento, né? 1 quilômetro, 1 hectômetro, 1 decâmetro, 1 metro, 1 decímetro, 1 centímetro e 1 milímetro. Então, por exemplo, o metro é uma unidade. Se você multiplicar por 10 é decâmetro, por 100 é hectômetro, e por 1000 é quilômetro. E se você dividir por 10 é decímetro, por 100 é centímetro, e por 1000 é milímetro, tá? Então, essas são as unidades de espaço. Bom, então, como é que você faz para medir espaço? Você usa uma régua com dada unidade, né, que pode ser o metro, pode ser... Aí você fala, quantos metros tem aqui? Então, você tem que fazer uma contagem do padrão de comprimento. O que é o padrão de comprimento? O metro, né? Aí, por exemplo, uma área ou um volume, o que você tem que fazer para medir? Por exemplo, uma área, você pode usar ladrilhos, né, para cobrir uma área,
e dizer, tem tantos ladrilhos, e cada ladrilho tem 1 metro quadrado, por exemplo, né, ou meio metro quadrado, conforme for, ou 1 centímetro, ou 1 decímetro, aí você diz, essa área tem tantos metros quadrados, tantos decímetros quadrados, tantos centímetros quadrados, certo? Bom, aí você tem a massa que a gente chama massa dimensional do corpo. O que é massa dimensional? É a massa que você tem por medir as dimensões do corpo e dizer, esse corpo é mais pesado ou mais leve do que esse, pela quantidade, né, que você observa para, por exemplo, 1 litro de água e 1 copo de água. Né? Você mede a dimensão e você tem mais massa onde tem mais dimensão, ou seja, onde tem maior volume, tá bom? E o tempo, né? O que é definido o tempo? O tempo é o ente cujo decorrer as coisas acontecem. Então, quando o tempo passa, as coisas acontecem. Então, isso é que a gente pode dizer sobre o que é o tempo. Então, mais do que isso, a gente não consegue dizer o que é o tempo, tá? Agora, por exemplo, aqui, dias, 365 dias formam 1 ano, 30 dias formam 1 mês, 24 horas formam 1 dia, 1 hora, 1 sobre 60 forma 1 minuto, e 1 sobre segundo, 1 sobre 3.600 forma 1 segundo. Vocês sabem por que a palavra segundo tem o nome segundo? Alguém sabe? Uma pergunta. Por que o segundo se chama segundo? Não era melhor colocar primeiro e segundo? Por que tem segundo? Sabe por quê? Vou explicar. Alguém tem curiosidade de saber? Eu tenho, professor. Sim. Sim. Temos sim, professor. Por exemplo, minuto. Antigamente, a pessoa falava primeiro minuto e segundo minuto. Então, ficava muito longo a pessoa falar, olha, são 3 horas e primeiro minuto e 45 segundos minuto, entendeu? Aí foi tirado, tirou o primeiro daqui e do outro tirou o minuto, entendeu? Por isso que ficou minuto, segundo. Tá? Minuto quer dizer pequeno, né? Minuto é pequeno. Então, ficou minuto, né? Hora, pequeno, né? E segundo, pequeno. Então, ficou assim, tá? Então, era primeiro minuto e segundo minuto. Tá certo? Então, essa é uma curiosidade. Vamos lá, vamos para frente. Tem uma outra curiosidade para vocês. Você sabe por que a gente fala muito obrigado? Não faço ideia, professor. Não, professor. Obrigado, não é? Não é uma coisa obrigada? Sabe, então eu vou explicar para vocês de onde vem a palavra obrigado. Era assim, quando a pessoa fazia um favor para outra, a pessoa dizia assim, eu me sinto obrigado em retribuir esse favor a você. Nossa, Deus, era longo demais falar. Toda vez que a pessoa fazia uma coisa para você, você fala, eu me sinto obrigado a retribuir esse favor a você. Entendeu? Aí a pessoa fala assim, obrigado. Diminuiu a frase, entendeu? E porque em espanhol é gracias. Graça é gratidão, né? Entendeu? E no português era uma frase mais comprida. Então, mais uma curiosidade aí para vocês. Então, na mecânica newtoniana, não existe viagem no tempo. O tempo é absoluto, certo? Só na mecânica do Einstein que tem um tempo relativo, né? O tempo pode ser diferente conforme o sistema de referência. Mas na newtoniana, não, tá? Então, vamos fazer umas observações aqui, por exemplo. Essa aula aqui, ela vai ser dividida em mais pedaços, tá, gente? Então, eu vou dar 1 hora de aula, eu vou contar que vocês vão fazer os formulários, né? Já teve 2 pessoas que começaram a fazer os formulários, mas continuem fazendo para não acumular matéria, porque fica mais fácil você fazer o formulário, porque alguns são só perguntas, e você fica com a mente já lembrando da aula quando você teve. Então, o espaço pode estar vazio, né? Mas nunca todo o espaço, você nunca vai ter todo o espaço do universo vazio, né? Isso é impossível, tá? Então, não existe uma desconexão absoluta entre massa e espaço. Por quê? Porque tudo que tem massa ocupa espaço, e tudo que tem massa e espaço está no tempo, tá? Então, sempre existe uma relação. Então, não existe massa sem espaço,
porque toda massa ocupa espaço. Não existe espaço sem matéria, não existe vazio absoluto, né? Não existe tempo sem espaço, certo? Só na nossa ideia, né? E não existe espaço sem tempo. Então, porque o tempo está tudo ligado, né? Por isso que o Einstein criou uma ideia chamada espaço-tempo, né? Que é para juntar as duas coisas. Não existe massa sem tempo, né? Onde você tiver uma massa, tem um tempo passando, tá? E assim por diante, tá? Então, não existe tempo sem massa, né? Porque onde tiver um tempo passando, tem massa. A não ser na sua ideia. Aí já não é uma coisa real, é só um pensamento, tá? Então, eles não podem existir absolutamente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com o espaço é aquilo que eu falei, né? Depois dos números, eu defini um número complexo, e aí já apareceu 2 eixos, e aí eu aprendo a fazer eixos. E quando eu aprendo a fazer eixos, eu distribuo as coordenadas de um ponto em função desses eixos, x, y, z e jk. Então, eu tenho um sistema de coordenadas aí, né? Que eu estou aqui, quer ver? Ó? Opa, passei demais. Aqui. Então, eu tenho um ponto P, né, aqui nessa região aqui, um ponto P aqui. Opa. Então, vamos lá. Um ponto P aqui, certo? Esse ponto P, ele vai ter coordenadas x, y e z, tá? Aqui, ó, P, x, y, z. E vai ter uma distância r com o módulo, né, que é essa distância aqui. Então, eu ando uma quantidade na direção x, uma quantidade na direção y, marco os 2 pontos aqui com essas linhas, aí eu subo uma quantidade na direção z. Então, essa coordenada do ponto P, eu estou definindo um espaço de 3 dimensões. Ó. 1, 2, 3. X, Y, Z. Dimensional. Bom? Então, aí você já tem a primeira ideia, com o sistema de coordenadas. O que é movimento? Movimento é o resultado do deslocamento de um corpo ou massa no espaço. Então, tem que ter deslocamento no espaço, certo? E aí o tempo tem que passar, tá? Não existe uma separação entre espaço, massa e tempo, estão tudo junto. Então, essa conjunção de espaço, massa e tempo é chamado de movimento. Então, o que é velocidade? É a variação, né, da posição de um corpo, então essa variação dessa posição durante o tempo decorrido. Então, está aqui durante o tempo decorrido. Aí a variação da posição, é a posição que ele está, menos a de onde ele saiu, e o tempo onde ele está com o tempo quando ele saiu. Aí saiu, já tem velocidade. Então, essa equação aqui, ó, já se transforma, com o conceito de velocidade, já se transforma numa equação. É aquilo que eu falei. Eu falei lá na primeira aula, lá quando eu expliquei a metodologia do livro, que é um conceito bem posto, certo? Um conceito bem posto, um conceito onde você, falando, você entende como transformar aquilo numa equação. Aí aqui, ó, velocidade instantânea. Velocidade instantânea é quando o tempo, para medir os 2 pontos que o corpo está passando, né? O corpo, então você tem um corpo aqui, deixa eu subir aqui. Você tem um ponto aqui, o corpo passou por aqui, certo? Aí ele passou por aqui, é um outro ponto. Então, o que você tem? Um delta R aqui, né? Enquanto isso, o reloginho estava aqui, numa posição, aqui o reloginho está na outra posição. Então, você tem que pegar essa variação do tempo e a variação do espaço. Agora, se você pensar que o tempo está tão pequenininho, que é um logo depois do outro, aqui, ó, certo? Aí você tem um ΔT muito pequenininho. Então, quando o ΔT é pequeno, significa que é naquele instante. Instante, essa posição de tempo pequenininho. Então, velocidade instantânea é quando o ΔT é muito pequenininho, ou seja, uma coisa pequenininha é uma coisa tendendo a zero, certo? Então, isso aí é o que a gente chama de velocidade instantânea. Aí você tem essa simbologia aqui, ó, gente, ó. Isso tudo aqui, pelo amor de Deus, não tente provar que isso é igual a isso, é só uma troca de símbolos, tá? Eu já vi gente aí na física da UEPG tentando provar isso, que
E isso é igual a isso. Não, é uma troca de símbolos. Por isso que tem 3 tracinhos aqui, quer dizer que é uma identidade. Identidade não se prova, é aquilo que eu disse que é. Tá? Não existe prova para essa notação, é uma troca de notação. Tá? Toda vez que você tem uma variação muito pequena, você chama de dr, dt. Ou d de alguma coisa, dt, né? Aí você tem a variação em x, né? A variação em y, porque você vai ter essas 3 coordenadas aqui, né? E o corpo está se movendo, por exemplo, aqui, assim, ó. Aí você tem uma posição aqui e uma posição aqui, né? Olha, opa, deixa eu apagar que eu escrevi o ponto de partida daqui, ó. Então, a posição aqui, por exemplo, ó, daqui para cá, certo? Então, esse pedaço aqui, ele vai ter uma parte em x, uma parte em y, uma parte em z. Então, por isso que vai ter o dx, dy, dz embaixo, tá? A velocidade vai ficar dx, dt é vx, dy, dt é vy, dz, dt é vz. Bom, aí, veja só, o Newton, ele publicou 3 livros, né? Aqui, ó, 3 volumes nesse ano de 1687. Eu tenho 2 deles que eu comprei em português, né, traduzido já para português, né? Ele publicou na Inglaterra e tal, em 1687. O livro é uma relíquia, né, da antiguidade aí. Então, tá bom. Aí, o que aconteceu? Nesse livro, ele explica as leis da gravitação, né, as leis de Kepler, que fala das órbitas dos planetas, né? E depois, no final, aparece essa força igual a ma. Só que esse negócio de força igual a massa vezes aceleração veio depois, foi o Leibniz, né, que colocou de uma forma mais simples. Na verdade, ele falou que era a variação do momento linear P, que é mv, no tempo. Então, a gente vai ver isso agora. Tá? E depois definiu a aceleração e assim por diante. Então, ó, a massa de um corpo, pelas dimensões que você mede, é massa dimensional. A massa de um corpo que você mede quando ele está em movimento, né, pelo fato de você conseguir empurrar ou frear ele, é massa inercial. E a massa que você mede pelo fato de um corpo estar girando lá no espaço celeste, é massa gravitacional. Então, essas 3 massas são idênticas, né? Até onde se pôde estudar, nunca descobriu que há uma diferença entre essas 3 massas, medido de uma forma, de outra e de outra, tá? Então, essas 3 massas são idênticas. Bom, então, quais são as leis de Newton? Então, vamos pensar na primeira lei básica, que é a conservação da massa. Ou seja, você tem uma massa de um corpo que ela não muda. Então, uma lei, a gente chama de lei zero, né? Lei de Newton-Einstein. Por quê? Porque o Einstein fez uma relação entre massa e energia. Então, como a velocidade da luz é uma constante, né? E isso aqui multiplicado pela massa também dá uma proporção entre massa e energia. Então, é por isso que você tem essa ideia de conservação da massa usando o Einstein, né? Bom, em qualquer lugar do universo, né, até onde a gente sabe, a velocidade da luz é 2,9998 vezes 10 a 10 metros por segundo. Tá? Se você for lá para Marte, para Júpiter, a velocidade da luz não vai mudar se você estiver em outra galáxia e assim por diante. Então, a primeira lei, que eu chamo de primeira lei, que é a lei da inércia, ela diz assim, ó, ela é descrita matematicamente como um conceito de ação de mover-se ou estar em movimento. Então, uma coisa que está em movimento, ela tem que ter uma quantidade de movimento, tá? Que é dependente da massa e de sua velocidade. Então, uma coisa mais pesada tem mais movimento, né, e uma coisa mais veloz tem mais movimento, tá? Então, vai ter que juntar a massa, né, com a velocidade, tá certo? Aí você tem um estado de movimento. Então, esse estado de movimento, se o corpo tem uma massa constante e uma velocidade definida, então ele não altera esse estado, certo? Então, a lei da inércia que diz que um corpo em um estado de movimento, né, se ele está em repouso, sem sobre ele atue uma força.
Então, só vai mudar se houver uma força, senão, né, o estado de movimento permanece. Tá certo? Então, a lei da inércia estabelece um estado de movimento definido pela massa e pela velocidade. Ok? Bom, então aí vamos lá. Com isso, olha, dentro da própria lei, você está falando de estado, que é isso que está aqui, ó. Bom, estado é isso que está aqui, ó. Estado. Massa e velocidade. Se mudar a massa ou se mudar a velocidade, mudou o estado. Mas a gente está falando de força. Mas nós estamos na primeira lei. Onde é que nós vamos saber o que é força? Assim, esse estado de movimento também é chamado de momento linear, tá? Ok? Então, ó, então a gente já está falando de força, que precisa atuar uma força para alterar o estado. Mas se você não quiser alterar o estado, não, é só não aplicar força. Então, estado de movimento é a coisa tem velocidade e tem massa. Tá? Bom, mas como é que uma coisa permanece numa velocidade? Eu jogo uma bola no espaço, né? Não tem gravidade, não tem nada, e como é que ela permanece andando no espaço? Né? Então, aí já é uma pergunta mais metafísica, né? De você tentar saber como que uma coisa que foi lançada se mantém em movimento, tá? Então, a gente chama isso de estado de inércia, né? Poderia não ser, né? Poderia você jogar uma coisa e precisar, né, manter aquele movimento. Então, na verdade, o que acontece é que a ideia de manter o movimento, né, não é necessário. É necessário você manter quando a velocidade está mudando. Aí você precisa da força para ir aumentar a velocidade. Então, quando os planetas giram em torno do Sol, eles mantêm a velocidade. Né? Certo? Aí, se a órbita fosse circular, seria uma velocidade constante. Né? E por isso que o Aristóteles pensava que isso era uma força. Mas, como a órbita é elíptica, a força, a velocidade varia com a aproximação do Sol, né? E aí, o que você tem? Você tem uma força gravitacional, porque a velocidade está variando, tá? Então, para poder alterar a velocidade, você tem que ter a força, tá? Por isso que o Aristóteles pensava num movimento circular perfeito, né? E o movimento estava lá sendo mantido, né? Aí eles diziam assim que os anjos, né, mantinham o movimento, mas não é necessário. Pode ser que os anjos mantenham a força, mas a velocidade não, tá certo? Porque a força é para poder a velocidade variar de um ponto para o outro. Uma vez que está naquela velocidade, ela fica para sempre, tá? A não ser se você tem atrito ou, né, força de gravidade. Bom, então vamos lá, vamos ver o que é força. Então, ó, se eu tiver com uma velocidade zero e não variar essa velocidade, eu estou em repouso. Se eu tiver com uma velocidade constante, né, e eu não variar essa velocidade, eu estou em movimento retilíneo uniforme, tá? Aí, olha, o que acontece? A velocidade zero, aceleração zero, força zero. Por quê? Porque força vai ser a multiplicação da massa vezes a aceleração. A massa existe, mas a aceleração é zero. Se eu tiver velocidade constante, a aceleração é a variação da velocidade. Se ela é constante, não varia, então a aceleração é zero. Força é zero. Massa vezes a aceleração é zero. Ah, mas se eu tiver força que não é constante, então a aceleração não é zero. Portanto, a força não é zero. Então aí você já começa a entender como que é a segunda lei, né? Então, o estado de movimento é mv, que é m dx dt, dy dt, que vocês já viram, né? E aí, ó, a inércia, ela é uma medida intrínseca do estado de movimento de um corpo, determina que esse estado será conservado, né? Ele só é conservado a menos que sobre ele passe a atuar uma força. Então, para ele não ser conservado, tem que atuar uma força. Tá bom? Então, a inércia é a própria massa do corpo, porque ela define o estado de movimento. Tá? A multiplicação da massa pela velocidade define o estado, né?
Bom, então, mais uma vez, nós temos a massa dimensional, inercial e gravitacional, que se mantém, né? Tá? E aí nós temos essa lei de força igual a massa vezes a aceleração. Mas uma outra coisa que dá para saber, por exemplo, quando é que uma coisa se conserva andando? Quando tem massa e velocidade, né? Agora, se uma coisa se conserva girando, né? Como é que eu sei que uma coisa está girando? É quando ela tem um raio e uma massa e uma velocidade perpendicular. Por isso tem que ter o produto vetorial, porque se for paralelo, esse produto é zero. Se a posição está na mesma direção do momento, né, que é a mesma coisa que a velocidade, né, e aqui a posição R, se ele estiver na mesma direção, o produto vetorial é zero, portanto, não é rotação. Então, para ter rotação, você tem que ter uma posição e uma velocidade com um ângulo diferente. Então, velocidade e posição. Aí, o produto vetorial desses dois dá diferente de zero. Aí você diz que esse corpo está girando, certo? Então, é isso aí. Tá? Se tiver paralelo, não gira. Portanto, é translação. Então, tem que ter um ângulo. Tá? A ideia é essa. Por quê? Para aí o produto vetorial ser diferente de zero. Ok? Bom, então aqui, ó. Está aqui o desenho que eu acabei de rabiscar ali, né? Está aqui. Então, tem que ter um ângulo entre a posição e o momento. O momento é massa, né? Essa massa vezes a velocidade que ele tem aqui. Tá bom? Então, nenhum corpo inicia, se ele estiver parado, ele não começa, e se ele já estiver andando, ele não para, né? Seu estado de rotação, sem que ele atue um torque. Ó, você veja que é muito parecido com aquela descrição que eu falei de translação. Ó lá. Nenhum corpo ó, aqui, ó. Nenhum corpo inicia ou cessa o estado de movimento sem que ela tenha uma força. Então, aqui, estado de movimento, né? É força. E esse aqui, ó, é o quê, ó? Esse aqui, ó, é rotação. Então, ó, aqui, lá é um estado de movimento de translação e tem uma força. E aqui, estado de movimento de rotação, tem que ter um torque. Certo? Então, ó, comparando aqui. Tá? Então, aqui era um estado de movimento de quê? De translação. Tá bom? Vê lá. Então, aqui é estado de movimento de rotação. Então, como é que eu defino o estado de movimento de rotação? Por essa multiplicação vetorial aqui, ó. Momento angular, né? Porque lá era momento linear, né? Que esse pedaço aqui é só momento linear. Momento angular é o R vetor momento linear. Então, o momento angular precisa de um raio. Aqui. Ele tá, como é um produto vetorial, ele fica apontado perpendicular ao plano dos dois. Bom, aí, a segunda lei de Newton para o movimento, lei da força ou lei da causa do movimento. Então, quando a gente anuncia a lei da inércia, né, que a gente chama de corolário da inércia, você vai falar do estado de movimento, que é a força. Né? Então, que tipo de força existe no universo? Né? Então, 3 tipos de agente de força, né? Deus, o homem e as forças naturais. Tempestade, vento, né? Você pode fazer força com seu próprio braço. Tá bom? Em relação a Deus e ao homem, essas causas são chamadas verticais. Ou seja, né? Você tem uma situação, né? Vamos pensar aqui, uma situação, e você incide sobre ela. Por isso se chama causas verticais. E quando as forças são naturais, por exemplo, o próprio sistema, né? Então você tem um sistema aqui girando. Ele está girando, acontecendo, a gente chama de causas horizontais, né? Por quê? Porque a interferência, ela vem de fora, tá? Por isso que chama causa vertical e causa horizontal. Tá? É só uma maneira de separar, tá certo? Tá? Então vamos ver lá. Porque hoje em dia
estão criando esse conceito, causação vertical, causação horizontal, é um conceito bem moderno, então eu já estou trazendo aqui para vocês, tá? Vocês ficarem aí bem atualizados com o que está sendo feito hoje na ciência, ok? Vamos lá. Então, a segunda lei de Newton, né? Ela vai tratar da força de quantidade de movimento, tá? Então, força é a variação, né? Espera aqui. A variação instantânea, né? Que quando é derivada é variação instantânea no tempo, ó, da quantidade de movimento ou momento linear. Isso aqui tem dois nomes. Quantidade de movimento ou momento linear. Ok? Então, isso é que vai ser a força. Então, essa vai ser a segunda lei. Aí, ó, como é que eu vou especificar o que é força? Então, limite de ΔP, ΔT, né? Então, é dP, dt, isso aqui é a mesma coisa, né? Só mudou a notação. Aí eu vou lá e coloco aqui, ó, PMV, derivado em relação ao tempo, fica V dm dt, derivado do primeiro menos o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Isso aqui é a regra da derivação, né? Vocês devem ter aprendido essa regra. Então, quando a massa é constante, ela não muda no tempo, isso aqui vai ser zero. Então, só vai ficar esse termo aqui, que é massa vezes aceleração, tá certo? É por isso que chama que a força é massa vezes aceleração. Mas, na verdade, não, a força é isso aqui, ela é mais completa, tá? Então, somente o caso da massa constante é que você não tem problemas, né, com massa variável, né? Aí você tem massa constante, massa de aceleração. Então, essa modificação de força, como massa e aceleração, quem fez essa modificação foi um cara chamado Leibniz. Um cara muito inteligente. Então, ó, se a aceleração é a variação da velocidade, e a velocidade é a variação da posição, então a variação da variação é a variação dupla da posição. É por isso que é segunda derivada da posição. Tá? Então, aqui você tem... Opa, agora o meu mouse não quer andar, não sei por que aqui embaixo ele não está pegando. Acho que é a posição. Tá certo? Então, ó, se eu multiplicar m vezes a derivada da massa, aliás, derivada da velocidade, né? Que é a derivada segunda, né? Da posição, está aqui. E a massa, agora parou de novo. A variação da massa com a velocidade. Então, ó, tá vendo? Ó? Velocidade está aqui, variação da massa. Aqui, massa. Aqui, variação da velocidade, só que aqui eu já coloquei derivada segunda, porque tem a variação da velocidade, mais velocidade é variação da posição, então ficou derivada segunda. Bom? Então, aqui tem um esqueminha mostrando que uma velocidade, quando ela varia, não é constante, a aceleração não é nula e a força também não é nula. Bom, agora nós estávamos falando de translação, né? E rotação, como é que fica? Aquilo que eu falei, né? Vai ter 3 leis de Newton para a translação, 3 leis de Newton para a rotação. Então, a lei da Newton da inércia, né? Do estado de movimento, a segunda lei de Newton e a terceira lei da ação e reação. No caso da rotação, você vai ter o estado de rotação, né? Que é a primeira lei da rotação. O torque, né? Lá, a força era derivada do... Olha só a analogia, né? A força era derivada da quantidade de movimento. Aqui o torque é a derivada da momento angular, tá? Que é a multiplicação de R vetor P. Então, enquanto a força era igual a dP, vixe, está ruim aqui para desenhar, dt, não? Certo? Aqui o torque, ó, esse torque está para a força e o P está para momento angular. Tá bom? Então, vai ter uma lei de Newton para a translação e uma lei de Newton para a rotação. Então, normalmente, os livros só falam de translação, não falam de rotação. E aqui eu separei bem, para ficar bem claro.
Então, aí você pode também derivar em relação ao tempo R vetor P, que é o L, né? O L é R vetor P, né? Aí você faz a derivada do produto, só porque tem um produto vetorial, não importa. Derivado do primeiro, vetor o segundo, mas o primeiro derivado vetorial, vetor derivado do segundo. Aí, ó, veja só o que acontece. R de T é V, mas V está paralelo a P, porque P é diferente de V se estiver multiplicando por uma massa. Então, o produto vetorial de dois vetores paralelos é zero. Então, esse pedaço aqui é zero e só fica R vetor P. R vetor dPdt. Mas quem que é dPdt? É força, então fica força vetor R. Ou R vetor força, tanto faz. Bom? Então, aqui eu fiz todas as passagens, né, das derivadas para vocês acompanhar, né, qual que é a situação que eu estou vendo aqui. Tá bom? Eu poderia colocar R vetor MV ou MR vetor V, tanto faz. Tá? Aí eu te tiro para fora o M, fica dm dt R vetor V, aí eu faço o produto aqui, ó. Tá? Derivado desse produto aqui. Tá certo? Então fica R dr dt, né? Vetor MV mais R vetor MdV dt. Então, fazendo tudo isso aí. Como V é paralelo a V, ó, aqui vai aparecer V, aqui vai aparecer V. Então, fica R vetor V mais MR dV dt, né? Tá certo? Aí, se a massa for constante, aqui é quando a massa não é constante, né? Então, ela varia. Então, dm dt R vetor V mais MR vetor A. Agora, se a massa é conservada, fica MR dV dt, que A é dV dt, né? O MR vetor A. Então, você tem MR ou MR vetor MA, também pode ser pensado também R vetor MA. Mas quem que é MA? Força. Então, é R vetor força. Então, tem essa maneira e essa maneira de escrever o torque. Tá? São três maneiras diferentes. Tá bom? Todas elas vão dar o mesmo resultado, por causa dessas derivadas aqui. Ok? Bom, então aqui já foi dadas as três leis, né? Quer dizer, as duas leis, só falta da ação e reação. Então, a lei para translação é a força de ação é igual à força de reação, e para rotação, o torque de ação é igual ao torque de reação. Né? Então, essas forças, elas, da terceira lei de ação e reação, elas não se cancelam, porque é o corpo A fazendo sobre o corpo B e o corpo B fazendo sobre o corpo A. Então, não se cancelam. Se as forças estivessem no mesmo corpo, se cancelariam. Né? Tá? E o que dá para fazer, por exemplo, é definir trabalho, né? Força vezes deslocamento, né? E força é dPdt. Aí você faz uma integração aqui e encontra o que é a energia cinética, por exemplo. Uma coisa que dá para fazer. Então, vamos ver aqui a terceira lei, só para a gente não passar despercebido por ela. Então, força de ação é igual a menos força de reação, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar um ventilador em cima do barco soprando na vela, está dentro do mesmo corpo. Então, essas forças aqui se cancelam uma a outra, né? Então, não produz movimento. Tá? Então, força de ação é menos força de reação. Se eu chutar uma bola, né? Aí eu produzo movimento, né? Porque a bola, eu chuto a bola chuta meu pé. Porque quando eu chuto, dói o meu pé. Mas se a bola for bem dura, dói o pé. Então, você sabe que tem uma força de reação. Tá certo? E não. É diferente. Você não consegue colocar o corpo em movimento. Tá? Então, você não realiza trabalho. E você realiza trabalho. Bom? Então, aí você fala assim, será que eu consigo, usando a equação aqui, encontrar alguma relação mais interessante para eu utilizar essa força de ação com reação? Já que eu sei que força é dP dt, a reação é dP dt, vou colocar aqui, vou desenvolver essa matemática aqui
Ó, desenvolve, não muda muita coisa, não resolve nada, tá bom? É sempre porque, às vezes, as pessoas perguntam, professor, por que o senhor não substitui a força de ação e reação, já que é DP/DT, e calcula aí o que tiver, o que vai dar? Às vezes as pessoas têm necessidade de saber, né? Vai ver que não chega muito, não chega a resultado nenhum. Então, e para rotação, o torque de ação é menos o torque de reação. Então, aí nós temos 3 leis, fazendo um resumo hoje, né, da aula. 3 leis: momento linear, equação de movimento, né, FDPDT, ação e reação. 3 leis para translação, 3 leis para rotação. Momento angular, equação de movimento, TLDT, e torque de ação, torque de reação. Tá bom? Então, tá aí a aula de hoje. Vamos continuar só mais um pouquinho para falar um pouco de energia. O que eu vou fazer aqui para descobrir a conservação da energia? Como é que eu vou descobrir a conservação da energia a partir da segunda lei de Newton? Eu faço dP, dR, dR, dt. Isso aqui é a regra da cadeia. Na verdade, esse nome se chama regra de Chain. O cara que inventou se chama Chain. Mas Chain, em inglês, é cadeia. Aí o pessoal traduziu como regra da cadeia, mas é o sobrenome do cara. Tá? Chain Rule, em inglês. Então, dP, dt, dP, dR, dR, dt, né? Lembre-se, ó, se eu cancelar esses DRs aqui, ó, volta a ter o dP, dt. Então, quem que é dP? Então, apagando aqui só para vocês enxergar, quem que é o dR, dt? dR, dt é o V, né? Então, ficou V aqui. Então, ficou V, dP, dR. Aí eu passo o dR para cá, ó, para o outro lado. O que é isso aqui? Trabalho. Ficou V, dP. Aí, ó, VDP, eu vou integrar de P1 até P2 e o R de R1 até R2. Certo? Vou fazer essa integração aí, o que eu vou encontrar? Ó? Vou encontrar desse lado o que eu vou chamar de energia potencial, certo? Eu vou definir energia potencial como sendo essa integral que está aqui, e desse lado aqui, eu vou ter, ó, P ao quadrado sobre 2M, né, que é a integral de P é P ao quadrado sobre 2, né? Aí o M está aqui embaixo, eu vou ter energia cinética. Então, a variação da energia cinética, da energia potencial e a variação da energia cinética, né? Só que vocês estão acostumados a ver variação de energia cinética como mv quadrado. Mas se você substituir, ó, o P por mv aqui, aí vai ficar m quadrado v, cancela m com m, fica mv quadrado, né? Sobre 2, e aí fica da forma como você quer. Como está a posição 2 menos a posição 1, ó, aí eu junto quem quer de um lado com os 2 do outro. Então, como uma coisa é 1 de um lado é igual ao 2 do outro, quer dizer que mudando a situação permanece o mesmo resultado, então a gente diz que isso aqui é uma constante. Certo? É isso que está dizendo aqui. Então, a energia cinética mais a energia potencial é uma constante de movimento, tá? Que é a energia total do sistema. Bom, então eu gosto de usar P quadrado sobre 2M ao invés de MV quadrado, tá? Mas é a mesma coisa, tá certo? Você só coloca que P é igual a MV, né? MV, se ele é ao quadrado, então vai ficar M ao quadrado, V ao quadrado, né? Aí você divide por 2M, né? 2M, né? Certo? Aqui é V ao quadrado, não é VL. Aí você cancela esse M com esse M, aí vai ficar um M lá em cima, o V ao quadrado, né? Sobre 2. Entendeu? Vocês gostam mais disso aqui, mas eu gosto mais desse aqui que é mais completo, porque na mecânica quântica usa mais esse, P quadrado sobre 2M. Então vocês já começam a aprender já de uma forma mais elegante. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então, a energia total, a energia cinética mais a energia potencial é uma constante de movimento. Então, todos os movimentos, né, que valem a lei de Newton, né, tem que valer a lei de Newton para poder ser constante, tem uma energia constante. Então, todos os movimentos, existe um movimento que não vale a lei de Newton, até hoje não descobriu. Se não descobriu, então, a energia é constante. Agora, o que pode acontecer, por exemplo, você dá calor para o sistema.
Então, o calor vai expandir um pistão, vai realizar um trabalho e tem uma variação da energia do gás. Então, a gente tem a lei da termodinâmica. Essa lei da termodinâmica, tem professor que diz, isso aqui é a mesma lei da termodinâmica. Não é não. Essa aqui é a lei da conservação de movimento. Está falando bobagem. Essa aqui é outra lei, que é a lei da termodinâmica, que calor é trabalho mais variação da energia interna. Só que para alguns sistemas, né, essa daqui se iguala àquela dali. É só isso, tá? Se eu ouvir um professor falar, porque a primeira lei da termodinâmica é a mesma lei da conservação de energia do movimento, não é. Bom, não é. Eu já vi gente falar isso aí, é uma bobagem. Isso aqui tem um detalhe que aquele lá não tem. E alguma coisa, quando é particular para esse daqui, se iguala àquele lá. Bom, então vamos ver agora o estudo da cinemática. Eu vou só dar uma introdução, porque já são 4h20, para vocês entenderem a sequência do que vai vir agora. Então, nós vamos estudar com essas 3 leis o deslocamento, certo? Tá? O deslocamento, a velocidade, a aceleração, tá certo? E mais para frente, vai estudar a deformação, a rotação dos sólidos. Tá? Primeiro vai ser o deslocamento, velocidade e aceleração. Tá bom? Então, quando você está estudando a cinemática, você se preocupa com essa situação aqui. Você não se preocupa com as forças, sem se referir às forças. Quando entra a força, se chama dinâmica. Então, a gente chama de que você está estudando a aparência do movimento, sem saber a causa. Tá certo? Então, vai ter uma equação de uma derivada, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo, a equação diferencial, né, que vai, no caso do movimento sólido e fluido, tem como solução a velocidade. Você vai descobrir a velocidade nas equações. Então, o seu interesse é calcular velocidades através das equações que forem fornecidas. Tá bom? As forças só serão consideradas quando se está tratando a dinâmica. Então, em vez de cinemática, vai ser dinâmica, mas é mais para frente. Tá? Então, você tem, por exemplo, formas de caracterizar um fluido, um sólido, né? Tem fluido ideal, indeformável, incompressível, sem viscosidade, né? Aí você, no caso de um fluido, você tem linhas de força, linha de corrente, assim por diante. Então, vai ter uma analogia entre essas partes, né? Partícula, sistemas de partícula, que são muitas partículas, mas ainda não formam um sólido, o sólido e um fluido. Tá bom? Vamos ver lá. Então, vamos ver aqui uma comparação básica para a gente ver como é que a gente vai aplicar. Então, qual é a diferença desse quadro para esse? Só aumentou o número de partículas, né? Então, partícula e sistema de partículas. E desse daqui para esse, você junta todas as partículas e forma um sólido, tá? E qual é a diferença desse para esse? Ou melhor, desse para esse? Aqui as partículas estão indo cada um para um lado, e não são tantas assim. É um número grande, mas não chega a ser muito, muito grande. Aqui é um número muito grande, todas elas estão juntas, indo para o mesmo lado. Então, isso se chama fluido. Tá? Então, aqui um sistema de partículas está mais para o fluido, e uma partícula está mais para o sólido. Tá bom? Então, é isso que nós vamos aplicar. Vamos aplicar as 3 leis para cá, as 3 leis para cá, tanto para a translação como para a rotação, e as 3 leis para cá e as 3 leis para cá. E a gente vai entender a diferença entre elas. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Estado de movimento, tal, blá, blá, blá. Aí vai, começa na aula que vem o caso de uma única partícula. Então, como a gente já viu as 3 leis, então a única partícula, né, é a mesma repetição. Só que eu vou chamar uma coisa muito interessante aqui, ó. Momento de repouso. Tá? O que é momento de repouso? É pegar a massa e multiplicar pela posição. Tá? É um conceito que ajuda você a entender melhor o centro de massa. Tá? Poucas pessoas ensinam dessa forma, né? Mas o professor passa batido, e eu estou ensinando para vocês, para ficar mais fácil vocês perceberem o que é um centro de massa. Tá bom? Mais tarde nós vamos ver. Aí, por exemplo, a posição, ela depende do modo e da direção,
né? Então, o vetor R, ele é um vetor, né, que tem uma posição, o vetor posição tem um módulo e uma direção, tá? Então, se eu variar o módulo, que é a quantidade da velocidade, né, da posição, né, melhor dizendo, você tem a aceleração radial. Aí, ela está apontada na direção do raio. Aí, se eu variar a direção do raio, né, então aí eu estou girando, eu vou ter uma rotação, né? Aqui é só a variação da intensidade, da magnitude, do módulo. Então, aqui seria a translação e aqui seria a rotação, né? Então, uma velocidade, ela pode ser uma parte em translação e uma parte em rotação, tá bom? As componentes da velocidade, Vx, Vy, Vz, dx, dy, dz, você já viu. O P é igual a mv, então fica m dx dt por uma partícula, né? Tá aqui, ó, uma partícula. Aí agora nós vamos fazer um sistema de partículas. Então, qual é a ideia de fazer o sistema de partículas? Você não vai ter uma massa, você tem uma somatória de massas. Então, você tem uma massa total. Tá? Aí, ó, aquele momento de repouso que eu defini lá vai ser a somatória das massas vezes as posições. Aí, olha, como a somatória das massas vezes as posições é o momento total de repouso, esse momento total ele também é a massa total vezes uma posição específica, que eu chamo de posição de centro de massa. Então, é por isso que eu defini o momento de repouso, porque eu faço a soma de cada um deles, né? Eu faço a soma, aqui está dando um negócio aqui para ele, está indo para trás. Eu faço a soma de cada um deles e igualo a massa total vezes a posição do centro de massa. E aí eu defino o centro de massa, passando o m para o outro lado. Aqui fica bem fácil você entender de onde apareceu o centro de massa. Porque você definiu o momento de repouso e somou todos os momentos de repouso para o seu sistema de partículas. Então, vamos ver lá o que é o desenho aqui. Sistema de partículas aqui, ó. Tá vendo? Massa vezes posição, massa vezes posição, massa vezes posição para todos. Assim como vai ter massa vezes velocidade para todos. Tá bom? Então, aí, ó, a velocidade tem uma componente Vxi, I é o índice da partícula, 1, 2, 3, 4, né? O momento resultante é a somatória para todas as partículas, Pi, então é Mi, Vi, mas Vi é Dri, Dti. Eu tiro o Dt para fora, ó, fica D de MRI. Quem que é MRI? Momento de repouso. Né? Então, a derivada no tempo de cada momento de repouso é o momento linear. Então, você veja só. O momento linear já é uma derivada no tempo. A força é a derivada do momento linear. Então, vai ser a derivada da derivada do momento de repouso. Tá? Lembrar disso. Aí aqui, ó, como as relações são iguais, derivando de um lado, deriva do outro. Então, a massa vezes a derivada do centro de massa no tempo é a velocidade do centro de massa. Tá? Então, aparece a velocidade do centro de massa, somatória de m e vi. Então, você calcula dividindo, né, por m. Então, você calcula a velocidade do centro de massa. Bom, só dividir isso aqui por m tem a velocidade do centro de massa. Então, fica 1 sobre m somatória de m e vi. Então, veja só, para que serve o centro de massa? Ora, se eu tenho que fazer um monte de somatórias e multiplicando por cada velocidade, se eu souber a massa total de todo mundo aqui, certo? E a velocidade de um único ponto chamado centro de massa, eu já resolvo essa conta. Aqui, por exemplo, se tiver 100 partículas, 100 velocidade. São 100 somas que eu tenho que fazer. Aqui não, eu só tenho que fazer uma multiplicação. Pega a massa total, multiplica pela velocidade do centro de massa. Então, é mais simples fazer esse lado do que esse. Então, para que serve o centro de massa? Para resolver o problema dessa soma aqui. Tá bom? Então, o caso de um sólido. No caso de um sólido, o que é? É a somatória dos pedacinhos do sólido. Só que os pedacinhos estão juntos. Então, eu transformo numa integral da massa. Então, eu já começo a modificar. Então, a somatória, isso aqui que eu estou fazendo, ó, do mesmo jeito que a derivada
não pode ser provado, esse sinal aqui é só uma mudança de notação entre esse e esse, tá bom? Então, não tente provar que a cobrinha é igual à somatória disso aqui. Isso aqui é só uma mudança de notação, para você não ficar carregando, senão aí ficou chamado integral, tá? Aí, ó, eu defino o momento de repouso, lá era somatória, aqui é integral. Aí eu tenho que a integral de RdM, lá era somatória de Rm, né? Aí era a massa total, né? Vezes a posição de centro de massa. Portanto, posição de centro de massa é 1 sobre mRdM. Então, está definido o centro de massa de um sólido. Então, aqui, eu tenho que integrar no sólido. Se o sólido for cilíndrico, esférico, aí eu tenho que trocar isso aqui por coordenadas cilíndricas, cartesianas ou esféricas, tá bom? Que é o IJK, R, ρ θ z, ρ θ φ, tá? Mas aí é depois que eu descubro qual é a forma que o meu corpo tem. Então, posição de centro de massa é x do centro de massa, y do centro de massa e assim por diante, né? E a velocidade de centro de massa é a derivada de cada um deles no tempo, né? Portanto, a velocidade do centro de massa é a derivada total da posição do centro de massa. Aí, ó, o momento linear do centro de massa é a massa total do sólido vezes a velocidade do centro de massa. Ou então, eu pego a massa total e derivo em relação ao tempo a posição do centro de massa. Aí, ó, então, mv é dmdt. Olha, mas e quem que é centro de massa? É 1 sobre m rdm. Aí eu coloco isso aqui, ó, tem uma derivada, esse m vai cancelar com esse m aqui, ó, e essa derivada vai para dentro daqui, ó. Certo? Entendeu? Aí vai ficar o quê? Olha lá o que vai ficar. O que é dr dt? É velocidade. Então, momento linear de centro de massa é a integral da velocidade no dm. Então, no sólido, ó, certo? Vai ser integral de v dm. Né? Ou P, se eu disser que o momento do centro de massa é derivada do momento de repouso no tempo, o momento de repouso é a integral de dr dt, dm, né? Que essa derivada passou para dentro, porque era o rdm, tá certo? Aqui eu já sei que o resultado vai dar m, velocidade de centro de massa, e aqui eu sei que a derivada de rdm. Quando a derivada passar para dentro, ó, vai ficar vdm, tá? Então aqui, ó, dr dt, vdm, é uma relação idêntica, tá? Ok? Então, gente, só que o sólido tem um volume, né? E aí eu preciso dividir tudo que existe, que eu defini até agora, centro de massa, momento linear, momento angular, força, torque, tudo eu preciso derivar em relação ao volume, tá? Então, isso que vai fazer a diferença. No sólido, você precisa derivar em relação ao volume. Tudo que você fez, você deriva em relação ao volume, tá? Aí, ó, aí a gente chama de densidade do momento linear é igual a densidade de massa vezes a velocidade. Tá bom? Então, como você deriva tudo em relação ao volume, você vai ter essa relação aqui que é só para o sólido, só o sólido e o fluido, por quê? Porque eles são contínuos, então precisa dividir, integrar na massa e derivar em relação ao volume. Tem volume definido, né? Bom, deixa eu ver aqui. Aí, ó, aqui eu estou só mostrando a diferença entre translação e rotação, né? Uma translação, ela só sai de um ponto e vai para o outro, uma rotação gira, e um martelo rodando e andando ao mesmo tempo tem esse movimento aqui. É um sólido, né? Aí vai ter o fluido. Então, qual é a diferença do sólido para o fluido? A matemática, ela vai ser igual, a mesma coisa. Só que, como são um número de partículas muito grande, né, vai ter uma função para cada posição e para cada partícula, mas você não consegue fazer igual ao sólido, né? Você não consegue fazer. Aí você vai ter que ter um campo vetorial, que é uma função, né, em que a velocidade, né,
é dado por 3 funções de coordenadas, tá certo? Aí o fluido, no sólido, você tem uma densidade constante. No fluido, você precisa olhar a densidade em função da posição e do tempo, certo? Então, tem essa diferença aqui. E as componentes da velocidade são funções, não um valor só, né? Aqui o RDM é o mesmo, o momento de repouso é o mesmo, e o momento linear é integral de VDM igual para o sólido. Isso aqui não tem problema. Aí eu faço a mesma conta que eu fiz para o sólido, ó. Mesma conta que eu fiz para o sólido, eu vou fazer aqui, ó. Tá? Certo? Eu preciso de um centro de massa, só que aqui eu vou derivar em relação ao volume. Eu chego aqui, ó, que no fluido e no sólido, J, que é a densidade do momento linear, é ρV também. Tá? Só isso. Sim. Aula para outra turma, não está tudo rabiscado. Então, está aí o fluido. Bom, então, na próxima aula, a gente vai agora, deixa eu ver aqui, centro de massa, aí aqui vai ver a primeira lei, né? Certo? Aí vai ver a segunda lei, a terceira lei para cada um deles. Tá bom? Eu vou parar aqui, na 3.6, né? E lembre-se que na próxima aula vai precisar de ter visto até a página 118, tá bom? No caso aqui, né? Até a seção 3.6, é melhor porque aqui pode mudar, porque eu estou usando um PDF diferente. Seção 3.6, tá bom? Então, aula que vem eu vou continuar, vou fazer as 3 leis da translação, as 3 leis da rotação para partículas, sistema de partículas e sólido. Tá? É o que vai vir na próxima semana, eu vou fazer a partícula, sistema de partícula, sólido. Tá? Vou fazer as 3 leis, a primeira, a segunda, a terceira. Tá? Aí vai aparecer, ó, definição de centro de massa para calcular centro de massa de placas ou de objetos sólidos. Isso é muito importante. Tá? Corpos tridimensionais, bidimensionais ou unidimensionais. Calcular centro de massa. Ontem vai ter as equações, semana que vem eu explico. Aí, ó, a primeira lei precisa do centro de massa. Né? A segunda lei, né, também, tudo bem, é só derivada em relação ao tempo. Uma partícula, semana que vem, sistema de partícula, sólido. Tudo comparativo, para vocês entenderem o que é. Certo? Aí depois, né, aqui a primeira lei, né, a segunda lei, certo? Aí vai ter um centro de massa também, por causa da segunda lei, vai precisar do centro de massa. Eu terminei as 3 leis, primeira lei, segunda lei, terceira lei. Aí eu vou fazer rotação para uma partícula, para um sistema de partículas, para um sólido. Próxima aula. Aí vai aparecer momento de inércia, que é essa quantidade aqui, ó. Tá? Aí eu vou definir momento de inércia para placas, fio, placas e volumes, ou seja, unidimensional, bidimensional e tridimensional. Certo? Então, aqui eu estou fazendo toda essa revisão da física. Aí eu fiz a primeira lei, vou fazer a segunda partícula, um por um. Ó. Sistema de partículas sólido. Certo? O que mais? Vou fazer de um por um. Aí no final tem um resumão aqui, tá bom? No final do capítulo tem um resumão aqui bem legal. E os problemas. Tá certo? Então tá, terminada a aula de hoje. Não se esqueçam que eu vou continuar da sessão 3.6. Tem que pegar essa sequência lógica, tá? De como aqui está variando aí, quando passa de partícula para sistema de partículas, eu vou perguntar para vocês, né, no questionário, o que acontece quando você tem a primeira lei saindo de uma partícula para um sistema de partícula. Segunda lei, entendeu? Seção 3.6, né?
que vem. Então, pessoal, então, obrigado pela aula de hoje. Se quiser tirar dúvida, pode perguntar. Eu vou parar a gravação. Agora você já tem as atividades lá, né? Deixa eu encerrar aqui. Ó, não esqueçam das atividades. Já tem lá para fazer, ó. Que essa parte aqui, né? Campo salário foi a aula passada, ó. Tem questionário, uma atividade lá, que vocês estão devendo já, quem não respondeu. E agora vai ter outro questionário. Tem exercício resolvido para vocês saber como resolver exercício. Tem vários vídeos aqui, ó. Esse vídeo também de conceitos da física que eu explico. Lei da inércia, tem um vídeo muito interessante. Centro de massa também tem um vídeo interessante sobre centro de massa. Aplicação da lei de Newton. Né? Todos esses vídeos aqui faz parte do material da aula para formar as 3 horas de aula, né? Aí você tem o capítulo que eu li hoje, certo? Para fazer a síntese, e tem os exercícios para vocês responder. São perguntas, tá? É sobre a lei de Newton e perguntas sobre sistemas de partículas. Ok, pessoal? Alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Professor, eu tenho uma pergunta, mas é com relação à planilha. O que aconteceu? Pode falar. Eu queria saber, é que na verdade assim, no início eu não tinha entendido muito bem o que era para fazer, sabe? Aí quando eu fui fazer ontem, eu queria saber se é só para a gente criar ali os 2 vetores, criar as fórmulas no Excel, e aí só anexar naquela atividade, é isso? Isso, só isso. Tá. Você inventa 2 vetores, faça o produto escalar, produto vetorial, produto tensorial, e eu vou, quando eu receber, eu vou ver se você criou os vetores certinhos, né? Se eles forem paralelo, você vai ver que você criou 2 vetores paralelos, que o produto vetorial vai dar 0, se tiver certo. Aí eu vou ver se você bolou as regras certinho. Sim. Aí você vai usar essa planilha na prova. Se, por exemplo, na prova eu pedir um produto vetorial, um produto escalar, um produto tensorial, você usa a planilha e apresenta o resultado. Tá bom. E do produto tensorial, eu queria saber se é só ali para formar a matriz, né? Para formar a matriz, exatamente. Tá, isso que eu não tinha entendido. Pega cada componente de um vetor com cada componente do outro e vai fazendo todas as combinações possíveis. Tá bom. Obrigada, professor. De nada. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, então boa tarde para vocês. Está encerrada a aula, tá bom? Obrigado. Obrigada, professor. Bom final de semana. Bom final de semana. Obrigado, professor. Faça as atividades. Até. Tchau, professor.